Olá pessoal, salve salve! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fute React, o seu canal de entretenimento e notícias do futebol brasileiro. Galera, é o seguinte, o Mano detonou o André Sanches porque a dívida do Corinthians chega a recordes. 665 milhões de reais é a dívida atual do Corinthians. E com isso, o Mano trouxe à tona o debate no programa de hoje. Vamos soltar aqui a sonora para vocês e vocês deixam os seus comentários nesse vídeo. O que vocês acham que vai acontecer com o Corinthians? E o Profute, como que fica o Profute? Cara, tem muita coisa em jogo, é isso aí. Quero pedir o seu like, deixa o seu like. Se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Sejam todos bem-vindos mesmo aqui no nosso canal, valeu? Então vamos agora acompanhar aqui o que eles falaram sobre o Corinthians. Simbora! O Mano falou da situação financeira do Corinthians, mano. Então, fale aí sobre a situação financeira do Corinthians, mano. Ô Benja, o negócio é o seguinte, cara. A dívida atual do Corinthians está em torno de 665 milhões. 665 milhões? Isso, Benja, sem contar a dívida da Arena, hein? Sem contar a dívida da Arena. O Benja, o Corinthians ele apresentou um déficit em 2019 de 177 milhões, cara. Um aumento de 4% na dívida do clube. Sendo que a gente tinha aqui em 2018, 469 milhões aí que o Corinthians tinha apresentado de dívida. Tem um porém aí, Benja, dentro dessa situação, por mais que seja muito absurda, daqui a pouco a gente fala a respeito do lado do Andrés, o Corinthians ele tá enquadrado no Profute. O Corinthians ele ainda tá enquadrado no Profute. Porém, Benjamin, aqui dentro desses números que a gente está vendo aqui, o Corinthians, se ele tiver aí um déficit superior a 20% da receita do clube, ele pode ser desenquadrado do Profute. E o que isso significa? O governo pode executar a dívida que o Corinthians tem parcelado a longo prazo com juros de pai para filho à vista. À vista, Benjamin. Então existe uma situação financeira dentro do Corinthians muito grave que o seu André Sanches precisa explicar. A própria oposição do clube disse que ele fez empréstimos superiores a 10 milhões de reais, Benjamin, sem aprovação do CORE. Sem aprovação do CORE. O próprio Andrés disse que, se as contas do clube forem reprovadas, que ele pensa na possibilidade de antecipar o mandato dele, que ele vai entregar o cargo. Ele renunciaria, ele anteciparia as eleições do clube, porque ele diz que ele não quer fazer mal. Andrés Sanches, por mais que você diga, até em prol da sua defesa, que contratos de jogadores têm que ser colocados no ano fiscal, ele até usou o exemplo do Luan, naquela entrevista exclusiva que ele deu para o Leandro Quesada, falando, olha, o contrato do Luan, eu paguei 5 milhões de euros, mas aí eu somo os salários dele, eu somo as luvas e coloco tudo no mesmo ano aqui, de 2020. Porém, Andrés Sanches, nada justifica esse aumento de 42% na dívida do clube de um ano para outro. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O Andrés ele tem uma tarefa muito difícil, Benjamin, que é poder se explicar diante de um conselho. E na boa, se os conselheiros aprovarem as contas atuais do Corinthians, é um absurdo, é ridículo, é patético. O cara precisa ser muito sem vergonha para conseguir olhar um balanço desse, Benjamin, e aprovar. E falar que tá tudo bem, tá tudo correto. Eu repito, a situação do Corinthians é muito grave, Benjamin. Fora essa dívida que eu acabei de mencionar, tem a dívida da Arena Corinthians. Ô, Sormani, o Corinthians ele tá devendo aí 48 milhões de direito de imagem para os jogadores. É uma matéria do Bruno Cassus, que está no Globoesporte.com. E o Marco Belo trouxe uma informação também na Transamérica, Benja, falando que o Corinthians ele não deposita o FGTS dos jogadores há 18 meses. Há 18 meses. Isso tudo vai encarecendo. O Sormani ele tocou num ponto interessante. Sormani, por exemplo, o Atlético Paranaense. Não, falei, é um absurdo isso. É um absurdo. É um absurdo. Sim, concordo plenamente. Mas o Sormani tocou num ponto importante, Benja. Por exemplo, o Atlético Paranaense, Sormani, ele vem vendendo jogadores expressivos para o futebol europeu, inclusive, ou até para dentro do futebol brasileiro, por valores muito bons. E é isso que acaba fazendo com que o clube também caminhe no azul. Porque a venda de jogadores aí está extremamente atrelada a você ter uma boa receita. O Corinthians é um time que ele não consegue vender bem seus atletas. Ele vendeu agora o Pedrinho. É verdade, mas ele tinha 70% da transação. Ele ganha 14 milhões de euros. Mas isso não atenua em nada uma dívida absurda que o Corinthians contraiu. Por exemplo, Sormani, pelo que rege o regulamento do futebol brasileiro aí, para os clubes que estão dentro do Profute, um time que tem aqui um faturamento, vamos colocar aqui, de 450 milhões,
que deve ser o que o Corinthians tem hoje em mãos para poder trabalhar, sendo que o mercado aí, a maré não tá para peixe, como diria o velho ditado, um cenário de 450 milhões de faturamento. Pela regra do Profut, para que o clube continue dentro do programa, junto com o governo, financiando aquela dívida enorme num prazo muito longo com juros baixos, o clube não poderia ter um déficit maior do que 90 milhões. Não poderia ter um déficit maior do que 90 milhões. Então, querendo ou não, eu repito aqui, ó, você não pode apresentar um déficit superior a 20% da receita que você tem. O Corinthians hoje ele não deve arrecadar mais do que 450 milhões no atual cenário. Ele não poderia ter gasto mais do que 90 milhões. Não poderia ter esse déficit absurdo, Benjamin. O Andrés ele foi muito importante naquela transição do Corinthians. Quando o Andrés pega aquele time que caiu, era o Andrés o presidente, mas ninguém imputa a ele a responsabilidade da queda, todo mundo fala do Alib. Assim como ninguém imputa ao Mário Gobi a conquista da Libertadores e do Mundial, todo mundo responsabiliza o Andrés por tudo que ele construiu ali naquela primeira administração. Mas essa segunda, Benjamin, está desastrosa. Está desastrosa. Respondendo a sua pergunta com relação aos magnatas, Benja, eu não sei se isso seria viável para boa parte dos times. Aí eu tô muito na linha do Sormani. Se você tiver competência e decência para administrar um clube, se você conseguir somar as duas coisas, eu acho que um time do tamanho do Corinthians consegue realmente entrar no trilho novamente. Porque, por exemplo, Benja, quando a gente fala a respeito de decência, o cara pode ser decente, mas ele pode não ser um bom administrador. Então vai tudo pelo vinagre. Ou ele pode ser um bom administrador, mas ser um cara indecente com relação às finanças do clube. Também vai tudo pelo vinagre. O Bandeira, quando ele assume o Flamengo, ele consegue aliar as duas coisas e coloca o Flamengo no trilho. Se o Flamengo está colhendo frutos hoje, financeiramente, pelo que ele tem hoje para poder investir, é graças ao trabalho que começou lá atrás. E foi criticado muitas vezes por torcedores do Flamengo, que não entendiam a realidade e a necessidade de colocar novamente aquele vagão no trilho. A partir do momento que colocou, o Flamengo conseguiu fazer o investimento que fez. Então, sinceramente, tem alguns clubes brasileiros, aí eu concordo com você, que estão falidos. Não tem como voltar a pagar ou então ser um time autossuficiente. Não tem. E grandes clubes, inclusive. Se não tiver um aporte de um cara de fora, um magnata, esse clube não vai conseguir se ressuscitar. Pelas próprias forças, ele não vai conseguir. Agora, o Corinthians, pelo tamanho que tem e pela arrecadação que ele tem, se ele tiver uma boa gestão, eu acho que é possível. O que eu falo sempre, Pascoal, eu sempre falei isso, sempre falei, não é nenhuma novidade. Primeiro que conselheiro de clube, 99,99, para não falar sempre, porque não posso falar em unanimidade, não sabe analisar um balanço, né? E até porque analisar um balanço também não é a coisa mais simples do mundo, não é a coisa tão fácil do mundo. Mas a aprovação de conta em clube de futebol, ela é política. Quando você quer ferrar o presidente, você vota contra. Quando você não está nem aí, você vota a favor. Agora, olhar, analisar, fazer um voto técnico sobre um balanço, não existe. Por isso que ontem eu falei para você, Pascoal, que eu acho que as pessoas mudaram muito o pensamento em relação a uma coisa aí, que é o seguinte. Estava falando, ô Sormani, que quando você falava uns 10 anos atrás, se você gostaria que o seu clube fosse adquirido por algum magnata desses bilionários, russos, ingleses, indianos, árabes, a maioria nunca queria. Nunca queria, nunca queria. Hoje, se você fizer uma pergunta dessa, talvez, torcedores do Flamengo e do Palmeiras hoje, que estão numa situação melhor, né? Estavam, pelo menos até antes do coronavírus. Mas se você fizer essa pergunta hoje, Pascoal, a maioria dos torcedores gostaria que seu clube fosse adquirido por um magnata, por um bilionário. E sabe por quê? Porque todo mundo está vendo que essas dívidas não vão mais ser pagas, cara. É déficit atrás de déficit. É uma bola de neve. Você deve 100 hoje, no ano seguinte você vai dever 180, daqui 4 anos você deve 500, entendeu? Você vai sempre aumentando a dívida, você não aumenta seu patrimônio, são raros os casos. Então eu vou te falar, você pode fazer Profut, Pro não sei o quê, tudo, nunca vai sair disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, mais uma vez estou pedindo aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, faça seus comentários aqui no vídeo e valeu, galera! Sempre traremos aqui notícias do futebol para todos vocês.
Valeu? Então é isso aí, até o próximo vídeo, muito obrigado e valeu! Fui!